E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje é dia da gente falar de Tarzan. Não é a primeira vez que eu falo de Tarzan no canal, eu já mostrei aqui uma edição em que tem um crossover entre o Tarzan, o Predador e ainda por cima, como pano de fundo, eles estão fazendo isso no Mundo Perdido lá do Sir Arthur Conan Doyle, se não me engano, né? Uma mistureba que eu achei que ficou bem esquisitinha na época. E agora eu tenho aqui essa publicação que faz tempo que eu comprei, cara. Faz mó tempo que eu comprei aí num garimpo que eu fiz. Tava ali pra ler. Resolvi finalmente ler. Não é a única edição do Tarzan que eu tenho dessa pegada, vamos dizer assim, dessa safra. Mas a outra tá em tão mau estado e tá por aí, em algum lugar da minha coleção, que eu resolvi nem me dar o trabalho de pegar ela. Porque eu queria falar mesmo sobre o que eu encontrei aqui. Né? Eu já tinha lido algumas edições do Tarzan, dessa fase, vamos dizer assim, né? Com a fase clássica da Ebal e tal. Né? Eu já tinha lido isso por scans, né? Eu li muita coisa por scan do Tarzan. Bastante coisa eu li por scan. Só que eu não sei, ler essa edição em mãos me trouxe uma sensação diferente. E é por isso que eu quis fazer o vídeo. Essa edição é de 1986, tá? Ela alardeia na capa que ela tem duas histórias do Tarzan com desenhos do Russ Magnin, né? Do Russ Magnin, que é um dos grandes desenhistas do personagem. E vem naquele padrão Ebal da época, né? O Tarzan na época vendia horrores, era um personagem que vendia pra caramba. Então a Ebal apostava muito nele, a revista era muito bonita, não tinha luxo nem nada, né? Ou pelo menos o que hoje em dia convencionou se chamar de luxo, mas era muito bonita, tinha capas lindas. A capa é de um bom gosto muito bom, né? Espetacular. Capas lindas, mas o material da capa é basicamente o mesmo material do miolo. As histórias aqui são sequenciais, então, tipo, a primeira história ela é continuação de uma história que eu não li. Já foi, de certo modo, um pouco da minha decepção, porque eu acho que o que eu vim falar aqui é da minha decepção com essa edição do Tarzan. Eu acho que nem tudo são flores no mundo da leitura, né? No mundo do colecionismo e tal. A gente ama ler, a gente adora ler, mas a gente não vai gostar de tudo que lê. E algumas vezes a gente vai ter ressalvas, vai ter críticas a coisas que muitos dos nossos amigos, conhecidos e tal, os caras amam, mas você não conseguiu amar. E aqui tá, um exemplo disso está aqui. Eu e o Tarzan, aqui da Ebal, do nosso querido Russ Magnin. Eu não tenho nada para falar do desenho, tá? Não tenho nada para falar do desenho. Nem eu, nem o Mestre do Terror não temos nada para falar do desenho. O Mestre do Terror, em geral, não tem nada para falar de nada. Mas eu não tenho nada para falar do desenho. É realmente uma arte bonita. Uma arte muito bem feita, de muita qualidade, detalhada, né? O Magnin mandava bem demais. Mas talvez porque o meu olhar esteja um pouco contaminado pelos anos vivenciando e lendo quadrinhos de todo tipo. Ao ler essas histórias do Tarzan, eu comecei a notar umas coisas que me incomodaram. Por exemplo, na primeira história,
Vamos por parte. Na primeira história, eu não gosto de dar spoilers, tá, pessoal? Mas se tratam de histórias antigas do Tarzan e tal, creio que não tem problema, né? Na primeira história, o Tarzan está em busca do filho dele, que foi sequestrado por um inimigo dele. A mulher dele também acaba, né, caindo nas mãos desse inimigo, a Jane e tal. E o cara tem um terrível plano de vingança contra o Tarzan. Só que o terrível plano de vingança dele é uma tolice. Na verdade, tudo bem, por mais que fossem histórias de um tempo em que as coisas eram mais ingênuas, velho, é uma tolice. O plano dele era jogar o Tarzan numa ilha, num lugar lá cheio de feras selvagens e deixar o Tarzan lá vivo. Enquanto, tipo, eu acho que a parte terrível do plano é que enquanto isso ele estaria com o filho do Tarzan e a esposa do Tarzan. Mas, velho, você coloca um cara que é tido como o rei da selva num lugar onde tem um monte de fera selvagem. O que aconteceu? O Tarzan foi lá e fez amizade com todas as feras, dominou os grandes símios e o escambau, conheceu lá uma tribo, fez amizade com a tribo, né? Dominou a tribo também, viraram tudo parça e foi perseguir o cara de novo, né? O inimigo dele de novo. A Jane também fugiu, boa pra caramba ela, né? Fugiu, resistiu, puxou briga com os caras. O Tarzan foi lá, né? Eles lutaram e recuperaram o filho deles. E aí tem uma coisa aqui que tipo é um plot twist que eu não sei quem inventou essa coisa. Velho, o cara, ele pegou um bebê e disse que era o filho do Tarzan, esse bebê. E acabou, ele ameaçava que ia matar o filho do Tarzan, porque o filho do Tarzan era bebê, tá, gente? E ele ameaçou que ia matar o filho do Tarzan e tal, e o bebê inclusive acabou morrendo. E aí a gente descobre que não era o filho do Tarzan, que o cara se deu o trabalho de pegar um outro bebê, que não era filho do Tarzan, pra fingir que era o filho do Tarzan. Velho, qual é o sentido disso? O plano desse cara só podia dar em merda mesmo, porque era o plano mais besta do planeta. Você larga o rei da selva numa selva, fala pra ele que vai fazer 1000 coisas com a esposa e com o filho dele, mas você não pegou o filho dele, você até foi lá no lugar onde estava o filho dele, capturou o filho dele, mas você não está com o filho dele ali pra usar como, né, como salvaguarda, sei lá, pra cumprir suas ameaças. Você ainda perde a esposa dele, toma um chapéu da esposa dele. E o bebê morre, mas o bebê não era o bebê. Era outro bebê. Tipo, pegou só pra step a outra criança. É também de uma frieza, de uma crueldade o negócio. Velho, eu achei muito besta. Como diziam os meus amigos, eu achei muito paia. Muito paia. História, nada a ver mesmo. E pronto, passou, né? Vamos à segunda história. A segunda história é o filho de Tarzan. Aqui o filho do Tarzan já tá adulto. A segunda história eu achei ainda mais perdida que a primeira. Por quê? Vamos avançar no tempo. O Tarzan resolveu ir morar na Inglaterra com a esposa e para criar o filho lá. Ele não queria que o filho fosse um garoto selvagem. Ele queria que o filho fosse um lorde, um cavalheiro. Mas ele já falhou na educação do moleque, porque olha o que o moleque fazia com o professor dele, ó. Esse cara aqui é o professor dele, né? Responsável pela educação. O moleque queria fugir de casa, olha o que ele fazia com o cara. Então, Tarzan já falhou aí. A educação do moleque já não deu certo, Tarzan. Já foi mal. Aí o moleque fugiu pra ir num show e encontrou esse macaco aqui. Aí ele tinha o sangue do Tarzan, a selva chamava ele ficou com pena do macaco e mais tarde ele foge com o macaco. O Tarzan também acaba interferindo ali, o macaco reconhece ele e tal, eles ficam camarada. Mas ele fica preocupado, o filho do Tarzan, com o macaco. Ele vai lá e liberta o macaco, e por causa deste macaco, é muito amor pelos bichos, muito mais que a Luísa Mel,
por causa deste macaco, ele foge de casa e vai para a selva, vai para a África levar o macaco de volta. Vocês conseguem imaginar isso? Ir lá falar com o pai dele e tal, bater um papo, dizer, e aí pai, ó, tô querendo ajudar o macaco aqui. Não. Vamos fugir para a África, porque isso aí, a África é logo ali na esquina, e vamos levar o macaco. Aí ele vai de macaco para lá ele aprende a falar a linguagem dos macacos. Não se esqueçam que os macacos falam nessas histórias aqui, eles batem papo. E ele cresce lá, olha isso, ele fica anos lá. Ele vai se desenvolvendo lá e vira o novo Tarzan, o senhor desses macacos tudo. Um belo dia ele conhece essa garota aqui, que está sendo espancada lá por um cara, ela é tipo meio escrava, ele salva a garota. E ela vira a parceira dele, ó, ela cresce, aqui já tá ela adulta, anos, tá gente? Anos passando nisso aí, anos passando. Ela fica adulta e tal, e os dois estão vivendo junto na selva, e nisso ele não tem contato com o pai dele não, tá? Não tem mais contato com o pai dele, ele é só o novo cara da selva aí. Aí os nativos vê a menina, sabe que tem uma recompensa pela menina, porque ele pegou ela de um acampamento de árabes lá. Eles conseguem deixar o Tarzan desacordado e levam a menina. O Tarzan não, o filho do Tarzan, que aqui ganhou o nome de Korak. Quando eles iam matar o cara, os macacos chegam e salvam ele. E aí, meu amigo, adivinha onde ela vai parar? Outro plot twist sem sentido. A garota acaba salva por quem? Por quem? Esse cara aqui é o Tarzan, que eles chamam de o Grande Buana. O Tarzan salva a garota e leva pra morar com ele. Ou seja, o Tarzan, o rei da selva, o cara que fala com os bichos, gostaria de frisar isso. Ele é o rei da selva e ele fala com os bichos. Ele poderia bater um papinho com os bichos ali, com os macacos, e saber de tudo. Ele tá no mesmo lugar, na mesma selva que o filho dele, e ele não sabe do filho dele. Ele não encontra o filho dele. Ele acaba encontrando a garota. A garota fala do filho dele pra ele, e ele diz, olha, e tal. Mas ele não acha o filho dele. Ele demora muito tempo ainda sem encontrar o filho, passa-se um bom tempo, até que um dia a garota é raptada de novo, eles atacam o acampamento lá da garota, e aí o filho dele volta, né, o Korak volta e salva a garota novamente. Aí eles ficam juntos de novo, e aí só então o Tarzan, ao descobrir que o filho dele foi recapturado por esses caras e ia ser morto, o Tarzan vai atrás do filho dele. Aí o filho dele fala com o elefante, chama o elefante, e o Tarzan chega finalmente e todo mundo fica bem e fica junto. Mas meus amigos, me digam, por mais boa vontade que se tenha, como que o Tarzan, o cara da selva que conhece tudo com a palma da mão dele e fala com os bichos, pelo menos com os macacos, como que ele pode estar na mesma selva a poucos quilômetros do filho dele por anos e não encontrar o rapaz? Não saber que ele tá lá? Faz sentido? O Tarzan ficou velho, ficou gagá, ficou caduco? O que aconteceu? Cara, eu vou dizer pra vocês, pode ser culpa minha. Pode ser porque eu, com o tempo, desenvolvi algum gosto, alguma visão crítica demais. Mas, ó, me decepcionou muito, viu? As histórias do Tarzan contidas aqui me deixaram muito decepcionado. Valeu a leitura, vale a arte maravilhosa, vale a nostalgia, mas ó, não faz sentido. Se você tem uma opinião diferente, conta aí pra gente se a sua experiência com Tarzan, esse Tarzan especialmente, é diferente, eu vou gostar de saber. Quer meter o pau aí no que eu falei, me criticar, beleza, tamo aí pra isso, é só ter respeito que não tem problema. Mas eu não consegui curtir, velho, eu fiquei decepcionadão. Ainda assim, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra mim, pro mestre do terror. E obrigado.